agora chega o Verdão com fôlego para contratar esse jogador? Te agrada? Sinceramente, Gabi, eu acho que é um jogador interessante. Eu acho que não muda patamar de clube, tá? Quando a gente fala de Palmeiras, ciente que o Galo, por mais que tenha muitas dívidas, vai investir. O Botafogo, a mesma coisa. Tem o Super Mundial de Clubes. Eu acho que o Palmeiras está abrindo mão de muitos jogadores, como o Zé Rafael, entre outros atletas, que vão deixar o Palmeiras de 2024 para 2025. E o Palmeiras está, pelo menos, tentando trazer bons jogadores e um investimento alto. Facundo Torres, que a gente mostrou aí, se apresentou, 70 milhões de reais, um pouco mais que isso, ainda mais envolvendo valores, metas. É um jogador interessante. Muda patamar de clube? Para o Chico Garcia, não, segundo ele. Para mim, já começa a mudar. Porque é um jogador que chega para ser titular. Chega para mim, dei minha opinião ainda, não, irmão. mas você todo o programa fala que o Palmeiras não faz contratações de impacto. Eu acho que dificilmente você vai conseguir trazer, por exemplo, qual seria uma contratação de impacto para o Palmeiras? Gabriel Jesus. Tem como brigar com as cifras que ele recebe? Não, ele já disse que o negócio dele é no Arsenal, que toda janela de transferências mexe, mas que continua por lá. Então, meu ponto de vista é o seguinte, o Palmeiras, que é um clube superavitário, um clube que vai muito bem administrativamente falando, tem que buscar esse tipo de contratação mesmo. Mas eu ainda quero um Palmeiras forte, ainda mais nos últimos anos, com atletas que possam mudar o clube de patamar. E o Andréas Pereira, para mim, é muito dinheiro gasto com um atleta que não mudaria o Verdão de patamar, que eu entendo. Ai, deu no meio, já chegou falando, ô Chico, já que você foi mencionado, você tá na mesma página, acha que ele não é tudo isso realmente, mas é um jogador de seleção brasileira que agrada muitos torcedores. A meta inicial era investir 200 milhões de reais nessa janela de transferências. Me parece que esses valores vão ser muito mais altos, né? É impressionante, né? O Palmeiras, na verdade, está me surpreendendo. E aí, o Capelães já falou por mim aqui. Realmente, eu sou um crítico do quanto o Palmeiras investe em jogadores mais para apostar, para formar, garimpa o mercado sul-americano e traz até bons jogadores, mas às vezes eles demandam um tempo para adaptar. A minha crítica ao Palmeiras é que um time hegemônico, ganhando tudo nos últimos anos, para bater de frente com as SAFs e com os investimentos que estão sendo feitos, o Palmeiras precisa ser mais ousado. Ele fatura para isso. Ele tem investimento, ele tem estrutura, precisa ser mais ousado no mercado. E essa janela, ela está me surpreendendo pela primeira vez. Falei aqui ontem, o Paulinho, para mim, muda patamar. Eu acho que o Paulinho é a melhor contratação em muito tempo do Palmeiras, se for efetivado. O Andrés também. O Andrés Pereira também. Só que jogou no Palmeiras já. Acharia uma Só enorme porque já jogou no Palmeiras, né? Porque já jogou no Palmeiras. Assistência que ele deu pro Davidson. Então, o cara fica marcado por um lance, quando na verdade você pega a carreira dele sempre regular. Batendo no cara, não é isso. Mas, Capelanes, você tem que entender o nível de futebol atual. O nível de futebol atual, o Andrés é um dos grandes jogadores com a camisa do Brasil. É um cara Chico, por favor, todo jogador mediano. Mas irmão, essa é a realidade do futebol. O Andrés é um ótimo jogador, cara. Paquetá, Andrés Pereira. Deixa a gente falar sobre isso também. Luiz Garbi pediu a palavra. Luiz Garbi, você me parece que tá no Team Chico também. Esses anos de experiências aí no futebol europeu credenciam o Andréas Pereira numa outra prateleira? Gabi, o dia que eu chegar aqui no programa e concordar com esse cidadão aqui, podem me internar. Porque, gente, não dá, desculpa. Que absurdo que você falou agora. Absurdo. O Andrés é um cara que chega e muda totalmente o patamar do meio-campo do Palmeiras. Meu Deus. O Andrés é um cara muito injustiçado porque ele é lembrado por um lance. Claro que é um lance marcante, claro que é um lance final de Libertadores, uma falha bizarra do Andrés. Só que, gente, é um excelente jogador. Jogou bem pra caramba pelo Flamengo. No Fulham, tá jogando muito. Quando entra na seleção também vai bem. Tá aí o golaço que ele fez, o outro de voleio também. Contra quem mesmo? Mas tudo bem, cara. Agora tá bom, beleza, tá bom. É um cara que... Pode bater na cabeça dele, só pra dar uma aquecida aí. Muito bem. É um cara que, pra nível do futebol brasileiro, pra mim, chega pra mudar o patamar do meio-campo do Palmeiras. Uma posição que precisa muito com a saída do Zé Rafael agora. Então, pra mim, é contratação pra chegar e mudar. Eu discordo do Chico, porque pra mim, quando traz um Felipe Anderson, você já tá almejando ali mudar também o patamar. Só que aí o Andreas, o cara bem na Premier League, um valor alto que você vai desembolsar nele, é uma baita contratação, contratação. Mas é uma mudança de perfil mesmo de contratação do Palmeiras e de movimento no mercado que chama atenção. Começa a abrir mão de jogadores como Mike, Marcos Rocha, Zé Rafael, já mencionado por vocês aqui. Vai trazer jogadores de muita qualidade, mas essa transição não poderia começar antes, porque são bons jogadores. Eu ia falar, são boas peças, já ia me comprometer aqui. São bons jogadores, mas até azeitar pode demorar, não?
Pode demorar, mas eu discordo, assim, com 100%, com todas as minhas forças do Capelani. Então, Capelani, todo mundo discorda, pode dar um rolê. O Andrés, ele é muito bom jogador. É o Pelé do futebol brasileiro. Agora, fazer Eu um descobri isso contraponto, agora, beleza. fazer um Faça, contraponto, faça. porque assim, ontem falamos do Matheus Pereira aqui, do Sim. o meia do Cruzeiro. Falamos ontem aqui. E aí todo mundo de acordo, né? Falou, pô, não faz muito sentido que você tem Maurício e você tem Veiga. Beleza. Quando surge o nome do Andrés, será que o Richard Rios tá de saída? Porque não faz sentido também, porque o Richard Rios é um jogador, para mim, de altíssimo nível. Então, Mas quando há você algum fala... tempo o Abel já fica Né? incomodado com a postura que ele tem na Colômbia, diferente do clube, então, né? será que faz sentido a vinda dele pro lugar do Richard Rios, que de repente deve estar Precisa de negociando elenco, irmão. a saída? E aí a gente temporada entra é nesse muito campo longa, também. Porque essa contratação, Andrés, ele não chega para ser reserva do Richard Não, Rios. não, mas aí o Richard Rios se torna uma ótima peça de reposição, sei lá. E aí essa gestão de grupo o Abel vai ter que fazer com excelência, sabe né? fazer, sabe. Porque É um cara isso. que é titular absoluto, aí vem o Andrés, aí vai ficar uma situação. Agora, para preencher grupo, elenco, tantas competições que o Palmeiras tem, o Andrés joga demais, pô. Olha, eu quero ouvir o Ronaldão sobre esse assunto também, mas agora eu vou acionar o meu primo, porque família em primeiro lugar é por aqui. Everton Guimarães, o seu veredito. Você é mais Tim Chico ou Tim Capelani? Eu jogo sozinho, não tem problema. Lavada aí. Não, Capelani jamais, Gabi, jamais. Capelani jamais. O Capelanes ontem cometeu o absurdo de questionar aqui no programa a qualidade e os valores que o Cruzeiro poderia liberar o Matheus Pereira em caso de proposta. E eu adiantei aqui ontem, mas parece que teve gente que não acreditou, não deu crédito e achou que eu estava de conversinha dos 25 milhões. O Capelani falou, não, mas não joga isso tudo, é só acompanhar os números do Matheus Pereira e respeitar os números, como o Facundo, média de mais de 2 gols por jogo. Aí o Capelanes vai encher o peitão e vai dizer assim, mas ele jogava onde mesmo? Onde o Savarino estava antes de se dirigir para o Botafogo. E aí olha para o Savarino e olha o que o Savarino está fazendo e fez durante a temporada no Botafogo, sabe? Então, honestamente, sabe, não dá. Para o Capelanes, os únicos jogadores que valem e que realmente jogam bola, Fernandinho, Thiago Heleno, Pablo, Eric, são esses aí para ele, são os únicos que valem. Então, o Palmeiras, até agora, primeiro, o negócio com o Paulinho já tá ajustado. É bem possível que, de fato, o menino e o Patrick Patrick da base, venham para cá. O Paulinho está indo para o Palmeiras. Eu não descarto ainda algum outro jogador, mas não no negócio. Mas que o Atlético tente algum outro jogador do Palmeiras, não descarto. Então o Palmeiras vai de uma forma muito interessante com o Facundo, com o Andrés Pereira, caso a coisa se concretize. Acho um jogadoraço. E com o Paulinho, esse time ganha muito em movimentação, em força. E olha, eu vou te dizer, hein? Tem me agradado muito os nomes que o Palmeiras está trabalhando. O Palmeiras está meio que tentando fazer uma reformulação, tirando o ranço de alguns que não estão com mais vontade de ficar por aí. E tá certo, não quer ficar? Já ganharam, deram uma acomodada. Não estou defendendo aqui a aposentadoria da turma que está no Palmeiras e saindo do Palmeiras, não, tá? Mas tem uma hora que precisa dar uma reformulada na carreira, um recomeço. Palmeiras vai muito bem até aqui ao mercado. Aliás, dos paulistas, quem foi melhor? Valeu, irmão. Torcida Palestrina, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer para vocês. Isso porque a Leila Pereira decidiu abrir os cofres completamente e fazer mais uma contratação histórica, mais uma contratação extraordinária, mais uma contratação bombástica, que se trata do meio-campista que atualmente joga pelo Fulham, Andréas Pereira, que deu pra gente uma grande Libertadores em cima do nosso rival, né, nacional, que é o Flamengo. Então, assim, a Leila Pereira tem a vontade, tem o desejo de contratar o Andréas Pereira para a próxima temporada. Ele chegaria para jogar no lugar do Richard Rios. Há alguns boatos aí dando conta de que o colombiano não irá permanecer no Palmeiras. Então, assim, o Abel Ferreira pediu exclusivamente a contratação de Andréas Pereira para a Leila Pereira e ela vai abrir os cofres para contratar esse baita jogador. Eu gosto muito, sou fãzaço do Andréas Pereira. Primeiro, porque ele já deu um título, né, para nós palmeirenses. E segundo, dentro de campo, ele veste a camisa, ele se entrega, ele se dedica.
ele é um jogador extra classe, extraordinário. Então, desde já, eu quero saber de vocês. Vocês aprovam a contratação de Andrés Pereira para a temporada 2025? Deixa aqui nos comentários, torcida palestrina, para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!